Deus abençoe você também que está em casa, que tem sido abençoado, abençoada por Deus, através das mensagens. Tenha certeza que vai edificar também a sua vida. Você será alcançado. Se você crê no Senhor, será salvo você e a sua casa. E os irmãos que estão aqui também, se sintam em casa, se sintam abençoados por Deus. Aproveite. Hoje nós podemos fazer uma grande reflexão. Esse capítulo 6 nos traz grandes reflexões. Na semana passada a gente já teve, e eu estava meditando até no último versículo desse capítulo, como é importante a gente entender, compreender, aprender das Escrituras, tá bem? Hoje a gente vai meditar aqui no versículo 15 ao versículo 21 das Escrituras, tá bem? Está escrito assim, ó: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem o quê? Rei. Tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Interessante essa mensagem, porque Jesus Cristo tinha acabado de operar milagres, né? A multiplicação dos pães que nós falamos na última semana. Mas o detalhe mais incrível que Jesus, vendo, quando ele realiza o milagre com os 5 pães e os 2 peixinhos, ele traz ali uma tempestade depois dessa situação. O porquê que Jesus apresenta uma tempestade para os seus discípulos? O porquê que essa tempestade chega, é o tema de hoje, uma grande tempestade chega para os discípulos. Não era para a multidão, era para os discípulos que se encontrava com Cristo. Então o dia já estava declinando ali com os discípulos, eles entraram no barco por uma ordem de Jesus Cristo. Se nós procurar nos outros evangelhos chega até a dizer a palavra ordem. Jesus dá uma ordem para atravessar do outro lado. Então para trás havia ficado o quê? Uma grande multidão. Uma grande multidão que procurava Jesus, por quê? Vocês não vão falar? Tem medo? Queria tanto ouvir de vocês. A multidão procurava Jesus por quê? Por milagres. Eles não buscavam a Cristo para ter maturidade. Eles não buscavam o Senhor para um crescimento. Então, já que Jesus decidiu não acompanhar os discípulos, observe bem que Jesus manda os discípulos, mas ele fica. Ele deixa a multidão, ele sobe no monte para orar e manda, na verdade, os discípulos na sua frente. Então, quando os discípulos eles vão à frente, quando Jesus decide não acompanhar esses discípulos, que eles esperavam, no mínimo, fazer então uma viagem o quê? Segura. Porque Jesus dá uma ordem para ele. E quando Jesus dá uma ordem para os 12 discípulos, e o mais engraçado, o que eles fizeram com o cesto que ficou anteriormente? O que eles fizeram com o cesto? Eles levaram, porque Jesus tinha dado a ordem que era para levar, não era para deixar no meio do caminho. Então aquele cesto também era para ter colocado no bote. Então Jesus dá ordem para eles caminhar, seguir do outro lado, e eles esperavam então no mínimo o quê? Que já que Jesus mandou ir para o outro lado, já que Jesus deu uma ordem, eles falaram, vai ser uma viagem tranquila, porque é Jesus que está mandando.
É o Senhor que está me mandando. Então, o coração dos discípulos ainda deveria talvez estar exaltando de entusiasmo por terem o quê? Contemplado um milagre tão esplêndido. Porque os discípulos tinham percebido o milagre que Jesus acabara de realizar. A multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos estavam com o seu coração regozijando. E aí, quando Jesus dá a ordem, geralmente quando nós recebemos uma bênção e Jesus dá uma ordem para nós, nós estamos entusiasmados com a bênção que recebeu e esquecemos às vezes da tempestade que pode vir na frente. Observamos às vezes as bênçãos que estão nos rodeando, mas esquecemos às vezes que nós podemos vir pela frente uma outra tempestade, uma outra provação. Então, se nós observar o barco em que atravessaram o mar, levava a rebarba da multiplicação, os 12 cestos cheios, e logo que eles começaram a viagem rumo a Cafarnaum, algo estranho começa a acontecer. Que algo estranho seria esse, pastor? O tempo, na verdade, muda repentinamente. O vento é encurralado pelas montanhas de Gotá, de um lado, e pelas montanhas da Galileia, do outro, levanta as ondas que açoitam o frágil batel, ou seja, o pequeno bote dos discípulos. Imagine a tempestade. Imagine esses 12 discípulos, a qual já tinha contemplado com Cristo outros milagres, e neste momento vem a tempestade e eles naquele barquinho. E eles sabiam que Jesus tinha deixado a ordem para eles chegarem do outro lado. Então a embarcação ela começa a oscilar de um lado para outro, sem obedecer a nenhum comando. Quando chega a tempestade em nossa vida, sai do nosso controle. Quando chega a tempestade em nossas vidas, às vezes a gente não sabe o que fazer. Então o perigo era iminente, a ameaça era real, o naufrágio parecia inevitável. E esse episódio aqui nos enseja algumas lições que nós vamos explanar no dia de hoje. Imagine as tempestades da vida. Quantos de nós passamos e enfrentamos? Então, quando Jesus, às vezes, em nossas vidas, parece demorar. Quantas vezes que Jesus parece demorar? Quantas vezes estamos passando? Se nós observar o versículo 16 e 17, eu quero ler com vocês. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Jesus não estava por perto. Jesus ainda não tinha chegado. Os discípulos, igreja, não voltam a Cafarnaum por conta própria, de maneira nenhuma. Eles foram compelidos, ou seja, eles foram forçados, eles foram obrigados, eles receberam uma ordem a entrar no barco e atravessar do outro lado. A ordem era de Jesus, não era a ordem do homem. Então Jesus, ele não pediu, ele não sugeriu, ele nem aconselhou os discípulos a passarem do outro lado do mar. Ele não aconselha, ele não apenas pede, ele apenas não sugere, ele os compeliu, ou seja, e os obrigou, conforme está lá em Marcos capítulo 6, versículo 45. Ele dá ordem para nós, ele dá ordem a todos. Então os discípulos não tinham uma opção, o que eles deveriam fazer era o quê? Obedecer. A importância de obedecer quando Jesus dá uma ordem. Tem pessoas que ficam relutando com a vida. Jesus dá uma ordem para eles e eles ficam: será? Será que eu vou? Será que eu fico? Não. Quando Jesus dá uma ordem, a gente não pensa 2, 3 vezes. Quando Jesus dá uma ordem a todos nós, nós temos que obedecer de imediato. Então, ao obedecerem, eles foram encurralados para o olho de uma avassaladora tempestade. Aparentemente, quando eu recebo uma ordem de Jesus, Jesus manda eu ir, vou ficar tranquilo porque é Jesus que mandou eu ir. Não, as tempestades vêm.
As tempestades, meus irmãos, elas são enormes. Como entender isso, pastor Fernando? Como compreender por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por que Jesus permite? Por que Jesus nos empurra para o epicentro da crise? Por quê? Por que somos sacudidos por vendavais maiores que nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Às vezes alguém pergunta, pastor, mas eu estou sendo tão fiel. Eu estou andando tanto no caminho do Senhor. Por quê? Por quê? É a pergunta que talvez todo mundo faz. Por quê? Se eu sou tão fiel, eu passo por isso. Por que eu sou tão obediente? Eu preciso enfrentar isso. É mais fácil, às vezes, aceitar que a obediência nos livra, às vezes, da tempestade, não que ela nos arrasta para as torrentes mais caudalosas. Parece que quando eu obedeço, olha, você obedece, você está sujeito de ser aquela pessoa que não irá passar por perigos na sua vida. Não irá enfrentar tempestades da sua vida. Então a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus. E nem que Deus está indiferente à nossa dor. Não. Ele continua no controle mesmo se nós perder o controle. Ele continua na frente de toda a situação. Então, na verdade, a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. Tem pessoas que pensam que a vida cristã, olha, vem para Jesus. As pessoas têm o costume de aprender, eu vou para Jesus porque agora eu vou ter uma nova vida, não vou passar por mais aflições. Não, isso é mentira. Vai passar por aflições. Vai passar por tempestades, mas Ele será com você. Ele será comigo em momentos de dor, em momentos de dificuldades. Então a vida cristã não é um paraíso na terra, mas é um campo de lutas renhidas. A única diferença, meus irmãos, entre um salvo e o ímpio, não é que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Aonde está a minha vida? Onde se encontra a minha vida? Jesus chega a dizer que o incenso constrói a sua casa sobre areia. O próprio Cristo ensina isso. O próprio Senhor, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Aonde está a nossa casa? Onde se encontra? Sobre ambas as casas cai mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento, na parede bate o mesmo rio no alicerce. O que chama a atenção é que as duas casas, os pregadores às vezes ministram errado, as duas casas é construída na areia. Eu só preciso entender isso. As duas casas, não é só uma. A única diferença é que uma tem a profundidade para chegar na rocha, enquanto a outra não, é construída sobre areia. Aonde está sendo construída a nossa casa, uma casa cai, a outra permanece de pé. O que diferencia uma casa da outra não é as circunstâncias que nós estamos enfrentando, não é, mas o fundamento. Aonde está esse fundamento? Um cristão, ele enfrenta os mesmos temporais que as demais pessoas, mas a tempestade não a destrói. A tempestade não vai tirar essa pessoa da presença. A tempestade não vai afastar essa pessoa. Antes, revela a solidez desta confiança dessa pessoa no Deus poderoso, no Deus vivo. A confiança nossa não está, irmãos, em nós. A confiança não está naquilo, nas minhas vestimentas, como eu estou aqui. Não se encontra em nenhum detalhe exterior, não. A nossa confiança é no Senhor.
É a nossa confiança, é onde nós devemos crer. Quando Davi ele foi ungido rei sobre Israel em lugar de Saul, mas a unção, longe de levá-lo ao palácio, levou às cavernas úmidas e escuras. É o nosso eu. Imagine Davi, ele tinha acabado de matar um urso e um leão. Deus me escolheu. Ai, Deus me escolheu, pronto, já posso sentar no trono. Não é assim que funciona. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Quantas pessoas? Eu sou escolhido de Deus. Quem aqui é escolhido de Deus? Não tenha medo de levantar a mão, tá? Tem gente que vai ter até medo de levantar a mão agora. Quem é escolhido de Deus aqui? Quem é escolhido de Deus? Tem uns que vai ter medo de levantar a mão, né? Eu sinto muito te informar. Tu vai passar por vales tenebrosos. Não, pastor, já não quero mais, vou abaixar minha mão. Não. Eu quero ser um cristão, pastor, mas do meu modelo de vida. Não existe. É o modelo de Cristo. É conforme Cristo quer para nós. É conforme o Senhor quer para nós. Imagine Davi. Davi chegou lá, matou um ursinho, matou um leão, e lá vem o pessoal, Samuel, lá na casa de Davi, e Davi falou, opa, deve ser eu. O coração de Davi, a Bíblia não traz, né? Mas o coraçãozinho de Davi, olha, eu acho que deve ser eu, hein? Sou escolhido. Quando o crente fica tudo feliz que ele é escolhido por Deus, aí ele fala, eu sou escolhido. Davi falou, quando eu vou sentar no trono? Quando? Quando Deus quer. Não é conforme eu quero. Não é conforme o meu querer. Então a insanidade, a loucura de Saul levou a perseguir Davi. Saul começa a perseguir Davi por todos os cantos de Israel, e as perseguições de Saul eram apenas ferramentas pedagógicas de Deus para preparar Davi para o trono. Tudo que nós enfrentamos nessa vida é para nos preparar. Tudo que nós passamos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Na verdade, Deus ele estava tirando Saul do coração de Davi antes de colocar Davi no trono de Saul. Por quê? Senão Davi matava Saul. Deus vai trabalhar conosco antes. Deus precisa trabalhar conosco. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. Todos os dias nós temos algo para aprender de Deus. Todos os dias. Você acorda de manhã. Se você acorda às 6 horas, depende do seu dia, a hora que você vai dormir. Se você... Depende quantas horas que você tem por dia. Tem uns que tem 15 horas acordado, tem outros que tem 17, tem outros que tem 20, dorme às vezes 4 horas por dia. Outros falam assim, pastor, eu tenho pelo menos 18 horas por dia. Os 18 horas por dia terá tempestade na sua vida. Não quero, pastor. Por favor, distorce essa mensagem. Não dá para o senhor pregar de outro jeito. Não. É a forma que Deus tem para lidar conosco, igreja. As tempestades, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Pastor, por que veio essa tempestade para os discípulos? Por quê? A pergunta às vezes, por que Deus não mandou essa tempestade lá para aquela multidão que o Senhor tinha multiplicado? Vem mandar para os discípulos. Por que não deixou com a multidão que não obedecia? Então as tempestades não são uma negação do amor de Deus, mas uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso do Senhor. É para isso. Deus faz com que eu e você se aproxima dele por conta do seu amor. Não fique aí, igreja, desanimado por causa das tempestades dessa vida. Não fique. Ai, Jesus. Não fique desanimado. Talvez você está aí desanimado. Talvez você se encontre sem esperança. Talvez você se encontre em uma situação. Não fique desanimado, não desanime. Elas podem ser inesperadas para você e para mim, mas não para Deus.
não para o nosso Senhor. Elas podem estar fora do meu e do seu controle, mas não fora do controle do Altíssimo. Basta você confiar. Você e eu pode às vezes não entender a razão por trás dela, mas eu e você pode ter certeza de que são instrumentos pedagógicos de Deus em nossa vida. Instrumentos. As tempestades servem para quê? Para nós se aproximar de Deus. Se a sua vida não tivesse tempestade, o que você poderia estar fazendo uma hora dessa? Tomando um chimarrão com os amigos, sei lá, numa praça. Não, pastor, está muito frio aí fora. Numa varanda, talvez comendo aquele lanche, né? O lanche daqui da região, eu até esqueci o nome dos lanches, mas tem uns lanches que é grande, né? Comendo aquele lanchão assim, ó, né? De boa e pensando, não, hoje eu não fui no culto, tem um lanche gostoso para mim comer. Às vezes está lá, tranquilo, de boa, achando que, ou seja, não estou passando por tempestade, está tudo bem. Cuidado, começa a ficar preocupado se a tempestade não chega na sua vida. Começa a ficar preocupado. Então, somos informados pelo evangelista Marcos que Jesus tinha despedido os discípulos antes de despedir a multidão. Se você observar lá em Marcos capítulo 6, 45, primeiro Jesus despede os discípulos. Depois ele despede a multidão e a pergunta é, por quê? Por que isso? Por que Jesus faz isso? Pelo menos por duas razões. E nós vamos entender. Em primeiro lugar, para livrá-los de uma tentação. Quando os discípulos começam a observar o que a multidão estava recebendo diante de Cristo, o milagre que Jesus estava realizando para a multidão, os discípulos começaram também a ficar tentados. Aí os discípulos fazem o quê? O que os discípulos começam a fazer? Fala alto. Não pode ver um culto de milagres. Aí no milagre eu vou. Vou lá que tem milagre hoje. Ou seja, a multidão que não pode ver sinais, prodígios, os discípulos também começam a procurar isso. Enquanto às vezes os discípulos não querem ter a maturidade, Jesus estava trazendo uma tempestade para eles. E se Jesus continuasse e não trouxesse a tempestade para eles, o coração deles iam ficar regozijando por conta apenas das bênçãos. E engraçado que depois das bênçãos, as tempestades vieram para os discípulos. Vieram para esses homens. Então João nos informa que a intenção da multidão era fazer o que deles? Se nós observar o versículo 14 e 15, os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. No versículo 15, Jesus ficou sabendo então que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então aquele povo queria fazer de Jesus rei. Então Jesus estava poupando os seus discípulos dessa tentação, ou seja, de uma visão distorcida da sua missão. A gente precisa, como discípulo de Cristo, a gente precisa entender, compreender qual é a nossa missão que Jesus ordenou a todos nós. E os 12 não estavam prontos para enfrentar esse tipo de teste. Eles não estavam prontos naquele momento, visto que a sua visão do reino era ainda muito política. Assim eram os discípulos. Assim os discípulos também esperavam. Então Jesus não se curvou à tentação da popularidade. Antes, ele manteve-se o seu propósito e resistiu à tentação por meio da oração. Jesus foi orar. Jesus ele foi clamar. Em segundo, para interceder por eles na hora da prova. Imagina, Jesus intercedendo para os discípulos que estavam no meio do oceano, no meio do mar. Os discípulos, enquanto a tempestade assolava eles, Jesus Cristo, irmãos, ele estava orando. Jesus ele não tinha tempo para comer, mas tinha tempo para orar.
Tem muitas pessoas, às vezes, que as suas prioridades são diferentes. A gente fala tanto de prioridade na igreja, a gente fala tanto de honra. A minha prioridade, eu deixo para fazer o meu devocional em tal hora. Não, o meu devocional eu preciso honrar aquele em primeiro lugar, não deixar por último. Não é? Vou dar uma ilustração para vocês entenderem melhor. Vocês vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, quando a gente faz um aniversário, quando tem um aniversariante, o aniversariante tem aquele bolo grandão. E geralmente, quando o aniversariante, ele corta o primeiro pedaço, depois que canta os parabéns, ele vai dar para quem o primeiro pedaço? Para aquele que ele honra. Não é assim? Se der para a sogra, alguém vai falar, não é a sogra. Né? Se der para outra pessoa, alguém vai ficar chateado. Geralmente, o aniversariante vai dar o primeiro pedaço àquela pessoa que ele honra. Assim também tem que ser o nosso Deus. A primeira parte tem que ser para o nosso Senhor. A primeira parte tem que ser para o nosso Jesus Cristo. Então a oração aqui, voltando para a mensagem, a oração era a própria respiração de Cristo. Cristo respirava a oração. Era o oxigênio de Cristo. Jesus, ele estava no monte orando quando viu os discípulos em dificuldades. Está lá em Marcos 6,48. Os discípulos em dificuldades e Jesus orando, Jesus intercedendo. O Senhor, igreja, ele nos vê quando a tempestade nos atinge. Não há circunstâncias que esteja fora do alcance de sua intervenção. Não há. Ele observa, ele contempla cada um. Os nossos caminhos às vezes jamais estão escondidos aos seus olhos. Ele está junto ao trono do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. Ei, Jesus, ele orou por duas razões fundamentais aqui. Por que ele ora? Por que Jesus ele ora? Primeiro, ele estava preocupado com a falta de entendimento dos discípulos sobre a sua identidade e com a falta de compaixão deles para com as muitas ovelhas sem pastor. Imagine Jesus, a preocupação de Jesus. A preocupação porque os discípulos não tinham entendimento. A preocupação, cuidado, preocupação do bom sentido, tá? Ansiedade do bom sentido. Não é uma ansiedade para o lado ruim. Mas a ansiedade de Jesus Cristo aqui era por uma boa causa. Ele estava preocupado com os seus discípulos. E ele estava com compaixão deles porque estavam ali sem pastor. Então Jesus começa a orar, João nos informa, havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Olha o versículo 19. E tendo navegado uns 25 e 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, o temeram. Em outra linguagem, os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água. Isso nos faz crer que Jesus Cristo deve ter prometido ir ao encontro deles sem tardança. Cristo não chega atrasado. Enquanto havia uma nesga, ou seja, uma pequena porção de espaço de luz sobre a superfície do lago, eles olhavam esperando a vinda de Jesus. Imagine a tempestade, imagine você na tempestade. Imagine você na tempestade e você não sabendo o que fazer, e ali você olhar para onde está Jesus? Cadê Jesus agora para nos socorrer? E ele estava lá orando, ele estava lá clamando. Imagine esses homens aqui, irmãos, que eles eram o quê? Pescadores. Homens que eram pescadores, que estavam ali temendo, estavam com medo. Aí eu quero trazer isso para os dias atuais e mostrar para nós que somos pregadores. Quantos de nós que pregamos, mas não temos a fé? Quantos de nós que somos usados por Deus, pela tua infinita misericórdia? A gente fala aqui, Jesus está dizendo isso, mas amanhã
Cadê Jesus que eu não estou vendo? Cadê Jesus? E eu fico até admirado que quanto mais a gente sobe aqui para ministrar, meu Jesus, mais fogo do céu, mais tempestades ainda para nós. Quantos de nós que ministramos a palavra do Senhor e aí depois chega em casa, será? Cadê Jesus? Aonde Jesus está? E aí a gente fala para todo mundo aonde Jesus está, mas a gente esquece de falar para a gente esquece de falar para nós. Então nenhum fato nos deixe mais aflitos do que lidarmos com a demora de Jesus. E olha que ele demora, hein? Eu já procurei o homem mais paciente, mais manso. Tem muitos que falam que é Moisés. Fica lá com Moisés para você. Mas é Jesus, né? Quando a gente olha um homem que não está, ele não tem pressa, sabe? Ele não está naquela correria do dia a dia para nos socorrer, não. Ele chega no momento certo, na hora certa, mas ele não tem pressa. Né? Cuidado lá, aquela música secular, ando devagar porque já tive pressa. Não, esquece essa música aí. Eu estou falando aqui que Jesus não tem pressa. Jesus, ele não chega atrasado. Então, como reconhecer o amor de Deus se na hora da nossa maior angústia ele não chega para nos socorrer? Como? Como entender esse amor se naquele momento que a gente mais precisa, ele não chega? Ele não está presente. Ele não chega naquele momento. Como entender o poder de Deus com a perpetuação, igreja, da crise que nos asfixia? Como? Como entender isso? Como conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado a despeito de todos os nossos esforços? Como? Como entender? Como compreender, como conciliar, ficar tranquilo, o amor de Deus com o nosso sofrimento. Está sofrendo, como entender isso? Como aliançar a providência divina com a sua demora de atender ao nosso clamor? Quantos de nós? Essa certamente foi a maior tempestade que os aflitos discípulos enfrentaram no fragor daquele mar revolto. Imagine, tinha acabado de compreender a multiplicação, tinha acabado de ver as bênçãos, os milagres, e esse foi o drama vivido pela família também de Betânia. Quando Lázaro ficou enfermo, Marta e Maria mandaram um recadinho para Jesus Cristo: Senhor, aquele que amas está doente. Quantos de nós às vezes mandamos recadinho para Jesus? Jesus, manda lá na igreja, manda lá para o pastor um recadinho. Eu estou apurado, eu estou passando por isso, eu estou passando. Assim se encontrava Marta e Maria. Imagine o desespero delas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama se importa com o objetivo do seu amor. As irmãs de Lázaro tinham certeza de que Jesus viria socorrê-las. Tinha certeza. Elas sabiam que Jesus iria socorrer, e certamente as pessoas às vezes perguntavam a elas: será que Jesus ama vocês mesmo? Será? Será que Jesus ama vocês? Será que Jesus se importa com vocês? Será que ele virá curar Lázaro? Será que ele vai chegar a tempo? Será? Será que ele vai chegar a tempo? Será que ele ama você? A todas essas perguntas perturbadoras, Marta deve ter respondido com uma segurança, com uma fé tão grande diante do Senhor. Talvez ela disse: certamente ele vem, ele nunca nos abandonou, ele nunca nos decepcionou. Você já não disse isso para o Senhor, para alguém? Não, o Senhor chega na hora certa. Ele não me abandona,
Ele não vai me decepcionar. A certeza, igreja, foi substituída pela ansiedade, pelo medo e pela decepção. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas com medo, quantas pessoas decepcionadas. E Lázaro morreu. E Jesus não chegou. Imagine o desespero. Imagine como que as pessoas buzinavam sobre os ouvidos de Marta e Maria. Imagine a situação que estava naquele lugar. E Marta, ela ficou engasgada com essa dolorosa e constrangedora situação. Imagine quantas vezes a gente fica encascado, fica em uma certa maneira, às vezes, em uma situação que parece que Deus nos abandonou, que Ele não tem contemplado a nossa dor, o nosso sofrimento. Assim se encontrava os discípulos, assim se encontrava esses homens, e 4 dias depois se passaram do sepultamento de Lázaro, depois que ele morreu, só então Jesus chegou. 4 dias depois. Imagine a situação. Nós vamos chegar lá ainda para pregar todo o texto. Imagine como estava a dor, como estava o sentimento. Marta, irmãos, quando ela vê Jesus Cristo, ela corre ao encontro do Senhor e logo ela despejou a sua dor diante de Cristo. A Bíblia chega a dizer, no capítulo 11, versículo 21, ela diz: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. A demora de Jesus Cristo havia aberto uma ferida na alma de Marta. Quantas pessoas que estão com uma ferida na sua alma. Quantas pessoas que estão aflitas, a sua expectativa de livramento fora frustrada, a sua dor não fora tratada, as suas lágrimas não foram enxugadas, a vida do seu irmão não fora poupada. E Marta, irmãos, estava tão machucada que não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus Cristo. E cuidado, hein? Cuidado a crítica que você vai fazer com Marta, tá bem? Cuidado a censura aqui, que talvez você pode realizar sobre a vida de Marta. É importante, talvez, antes de nós censurar Marta, deveríamos sondar primeiro o nosso coração. Deveríamos primeiro olhar para o nosso coração. Se hoje mesmo, se você não duvidou, se você não questionou, talvez você disse: aonde o Senhor está? Porque eu estou passando por isso. Cadê o Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Cuidado, hein? Censurar Marta. É fácil nós chegar aqui e pregar Marta, a loucura de Marta. E quantos de nós temos essa loucura? Quantos de nós deixamos de confiar? Quantos de nós deixamos de crer? Quantas vezes as pessoas nos ferem com perguntas venenosas? Quantas vezes o seu Deus, aonde está? Aonde está o seu Deus? Se Deus se importa com você, porque está passando por problemas. Se Deus ama você, porque está doente. Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, porque você está sozinho nos braços da solidão. Se Deus é bom, porque Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente. Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que ama foi arrancada dos seus braços pelo divórcio ou pela morte? Por quê? É a pergunta. Eu me lembro, o Nando faz 20. O Nando dia 25 agora completaria 12 anos de idade. Faz 4 anos que ele partiu. E eu me lembro que chegou uma pessoa perto de mim e falou assim para mim assim: por quê? Eu olhei até para a pessoa e falei: tudo tem um propósito. Sou limitado para isso. Aí a pessoa falou para mim: eu estava orando tanto e a minha confiança era tão grande que eu acreditava
que ele não iria passar por isso. São coisas da vida. Tem coisas que não precisa entender. Precisa confiar. Precisa acreditar. Deus não abandonou você, Deus não me abandona. Muitas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, não é, irmãos. Eu quero que você entenda isso. O maior drama não é a tempestade, mas a demora de Jesus em vir nos socorrer. É quando às vezes nós olhamos, abrimos as escrituras, olhamos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e fala: Deus não está dizendo nada para mim. Deus não traz nenhuma inspiração da sua palavra. Eu quero que você entenda que além da tempestade, curtimos a solidão e o sentimento do total abandono. Quantas vezes, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, muitas vezes o maior drama, meus irmãos, é quando nós passamos nessa solidão diante de Cristo. E talvez enquanto você está aqui prestando um culto de adoração a Deus, você está cruzando o mar encapelado da vida e as ondas estejam passando por cima da sua cabeça. Talvez você saia um pouquinho, vem a onda, cobre a sua cabeça e você fica lá para respirar. Às vezes você se encontra assim hoje. Talvez você está passando por uma situação parecida. Talvez você está enfrentando uma situação. Talvez você esteja orando por um assunto há muitos anos. E quanto mais você ora, mais a situação se agrava. Parece uma determinada, povo que eu conheci aqui nessa cidade. Eu conheci um povo nessa cidade. Conheci que os membros se reuniu e foram até o pastor. Pastor, vamos colocar um culto de oração na igreja. Nós precisamos colocar um culto de oração. Aí o pastor disse: Não. Quanto mais ora, mais nós vamos passar prova. Por isso que tem muita gente que, quando fala em oração, só que ele não consegue entender, compreender o trabalhar de Deus. Esse pastor, não vamos orar, não vamos colocar um culto de oração, porque quanto mais a gente ora, mais prova. E cuidado, hein? Não vai crucificar o pastor lá, porque às vezes nós estamos vivendo aqui também, viu? Às vezes nós estamos com o mesmo sentimento aqui na presença do Senhor. Talvez o seu sonho mais bonito esteja sendo adiado há anos e você ainda não ouviu nenhuma resposta ou explicação de Deus. Talvez Deus não falou nada. Jesus, irmãos, na verdade não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Enquanto eles passavam pela tempestade, Jesus clamava pelos discípulos. Enquanto esses irmãos da fé estavam sendo assolados, imagine, eles sabiam nadar, poderia aquele vento, a tempestade, falou: vamos pular no barquinho, vamos pular agora mesmo, vamos nadar, vamos atravessar do outro lado, deixa esse barco aí. Não, eles ficaram com medo. Eles ficaram atribulados. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando a seu favor. Ele está preparando algo maior e melhor para você. Ele contempla a sua dor. Ele contempla o seu sofrimento. Eu quero que você entenda isso. O nosso Deus, irmãos, Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha, Ele tem o cuidado, Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado a Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Como é bom esse Deus!
Como é bom esse Senhor, meus irmãos que estão aqui e todos vocês internautas, eu quero dizer algo para você: acalme o seu coração. Jesus, Ele sabe aonde você está, como você está e para onde você irá, meus irmãos. Ele sabe, Ele contempla. Ele sabe o seu sofrimento. À beira da noite, quando os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade chega e o vento rijo começa a soprar. É quando as circunstâncias fogem do controle dos discípulos. Versículo 18: e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Está soprando aí, sabe? Está soprando na sua vida? Está difícil aí as coisas? A tempestade chega. Ela não escolhe idade. Eu sou jovem, pastor. Quando eu tiver o cabelinho branco, eu vou orar, porque daí eu sou jovem agora. Os jovens, os mais anciãos vão orar por mim, porque ainda não tenho o cabelo branco. Não, a tempestade chega. Ela chega para jovens, para adolescentes, para anciãos. Ela chega para todos. A tempestade chega e o vento rijo começa a soprar. Os discípulos, meus irmãos, eu acredito que eles tentam remediar a situação. Alguns deles eram pescadores, conheciam como ninguém aquele lago de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Como eles conheciam? Como? Às vezes nós queremos tomar decisões com as nossas próprias mãos. Eu estava meditando nas Escrituras aproximadamente 10 anos. Nunca usei revólver, tá, irmãos? Fique tranquilo, nunca usei faca, nunca usei nada disso. 10 anos eu estava passando por uma situação que eu queria agir com as minhas mãos. Agir assim não é brigar, não. Às vezes tem coisas que chegam nas nossas mãos e nós queremos resolver. Não. Deixa para Ele resolver. Deixa para Ele cuidar. Assim se encontravam os discípulos. Eu acredito que eles começaram a remar, a ficar olhando para um lado, e agora o que nós vamos fazer? Cadê Jesus? Cadê o Mestre? Onde está o Senhor? Nos abandonou. Não, Ele está orando. Ele está à destra do Pai intercedendo por você. Ele se encontra nos altos céus, observando as nossas vidas. Os discípulos, meus irmãos, estavam em desespero. Esse mar da Galileia, ele tem uma peculiaridade. Ele fica perto de 180 metros abaixo do nível do mar, encurralado pelas montanhas de Golá, do lado oriente, e pelas montanhas da Galileia, do lado ocidental. Então o mar frio vindo dos planaltos a sudeste e sobretudo do Monte Hermon ao norte, pode entrar de repente para deslocar o ar úmido e aquecido sobre o lago, agitando a água em uma violenta tempestade. Imagine, esses dias a gente observou que veio um ciclone por aqui, né? Meu Jesus, tem gente que entrou debaixo da cama. Sim, Senhor, se o Senhor levar, o Senhor leva a casa, mas a cama o Senhor segura aí para mim ficar debaixo dela. Quantas pessoas, quantas vidas em desespero que ficaram, quantas pessoas falaram: meu Deus, e agora? Cadê o Jesus meu? Cadê o meu Senhor? Ele está cuidando dos detalhes. Como é bom ficar nas mãos do Senhor, como é bom ser dependente do Senhor. Apanhados de surpresa por uma tempestade indomável, os discípulos, eles tentam em vão controlar a situação. Tem muitos discípulos às vezes que querem de todas as maneiras controlar a situação pelo seu diploma, pela sua saúde, por você mesmo. Não. Não, seja dependente. Continue confiando no Senhor. Pastor, eu estou orando, a prova aumentou.
Continua orando, continue confiando no Senhor. Quanto mais ele se esforçava, irmãos, tentando controlar a situação, mais o mar se agigantava. Quanto mais a gente tenta controlar, mais a tempestade vem sobre as nossas vidas, e aquilo que lhes parecia doméstico, imagine, para eles parecia doméstico, acabou se tornando um monstro indomável para esses discípulos. Era algo simples para eles, era só dar uma pulada. Se for que nem eu, meu Jesus, sou que nem peixe, só sai se for alguém resgatar. Eles não, eles sabiam nadar, eles conheciam o local. Quantas pessoas que conhecem, mas quando vem o vento para ele, ai Jesus, você prega para você. Quantas vezes a gente chega e fala, Jesus é bom. Quantas vezes a gente fala, Jesus é maravilhoso. Tenha fé, irmãos, tenha fé aí, igreja. Vocês não têm fé? Vocês estão na carne? Não é assim que às vezes a gente quer agir? Quantas vezes falta fé em nós? Quantas vezes a incredulidade toma conta de nós? Quantas vezes o medo, a ansiedade, a preocupação, quantas vezes o barco, irmãos, imagine que aquele barquinho começa a encher d'água, o pavor começa a tomar conta dos discípulos. Meu filho, é tão facinho, eu começo a contemplar eles assim, fica aí falando que é facinho, mas eu começo a contemplar eles, era só pular dentro d'água. E nadar, eles sabiam nadar, eram pescadores. Imagina Judas lá com o cesto, olhando para Pedro, olhando para Tiago, para João, vamos pular, vamos deixar esse cesto aí mesmo. Jesus falou para nós não desperdiçar, mas agora não tem o que fazer, nós vamos morrer, vamos pular aqui, vamos nadar, não tem como levar o cesto, mas pelo menos a gente se salva. A falta de confiança, a falta de fé, as circunstâncias mostram a sua carranca. Quantas pessoas que vivem com a sua carranca, a sua vida amargurada. Lembra do cafezinho que eu falei? Lembra? Vocês lembram, né? Do cafezinho? Foi no dia da ceia que eu falei, não foi? Uma pessoa até falou assim, o senhor quer um café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Melhor com açúcar. Daí a pessoa falou, quem minha avó dizia, né? É melhor tomar com açúcar porque a vida já é amargurada. A vida já é amargurada. Põe um pouquinho de açúcar. Para que tomar um café sem açúcar? Põe só um pouquinho, nem que for para dar um gostinho diferente. Meu Deus, a vida já é amargurada. As tempestades da vida são grandes, meus irmãos. As circunstâncias mostram a nossa carranca, a morte. E não Cafarnaum parecia ser o destino deles. Se nós observar no versículo 17, Jesus manda uma ordem para eles em direção a quem? A Cafarnaum. Mas os discípulos neste momento já não estavam com a sua mente, a sua visão lá em Cafarnaum. A sua mente, o seu coração estava na morte no meio do mar. Jesus deixou a ordem. Pode ir para Cafarnaum. Jesus já lhe deixou a ordem. Jesus já me deixou a ordem. Então o medo e a angústia toma conta dos discípulos, os mesmos que viram a água transformar em vinho, a cura do paralítico de Betesda, a cura do filho de um oficial, já acabaram de ver o milagre da multiplicação, já não estão na mente, no coração dos discípulos, e sim o medo. Quantos discípulos com medo? Discípulos, não é multidão, irmãos. Estou falando discípulos. Quantos discípulos com medo? Quantos discípulos que deixou de confiar? Quantos discípulos que deixou de acreditar? E quando o medo é infundado, meus irmãos, olha o versículo 19, o que está dizendo: e tendo navegado
uns 25 ou 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, o temeram. Porém, entretanto, todavia, no próximo dia, a gente continua.